Livro de Marcos, é o capítulo de número 11. Eu vou ler a partir do verso 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Nós nunca podemos, irmãos, perder a nossa fé em Deus. E quando nós falamos em relação da fé, nós vimos Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a tua esperança, ela tem que estar no Senhor. Ela tem que estar na palavra de Deus. Quando eu olho para a Bíblia e vejo uma promessa do Senhor Deus, eu creio nisso. Quando nós olhamos Atos, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós nunca podemos perder essa fé. E nós veremos essa salvação do Senhor alcançar a nossa casa. Por isso a nossa fé, ela tem que estar no Senhor. Naquilo que a palavra de Deus, ela declara. Verso 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser vos será feito. Isso é importante. E nós olhamos para a Bíblia e vamos nos perguntar por que é necessário, por exemplo, a confissão. Que você venha declarar algo, sabendo que Deus conhece tudo. Sabendo que Deus conhece os nossos pensamentos, que Deus conhece as intenções do nosso coração. Por que eu preciso falar algo? Nunca podemos nos esquecer que o Senhor, ele subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, e Deus deu poder aos homens. A Bíblia diz que nós representamos Deus nessa terra, somos como deuses nessa terra. Então cabe a nós hoje falar, orar, determinar, exigir a saída do mal, paralisar toda e qualquer ação das trevas. Muitas coisas não vão acontecer por si mesma, se não houver algo que parte de nós. Por isso que nesse texto o Senhor diz: e qualquer que disser, que falar, que declarar a esse monte. Aqui você pode colocar como um problema, como uma batalha, como uma dificuldade, uma situação que você enfrenta. Quando você pega o livro de Mateus, capítulo de número 18, nós vamos entender um pouco melhor. Mateus, é o capítulo de número 18. No versículo também, de número 18, diz assim, Mateus 18, versículo de número 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado aonde? No céu. Será que eu jogo uma extensão para Deus e Deus ele liga lá? Quando nós observamos, isso se refere em relação das nossas palavras, em relação da nossa declaração. Quando eu olho para a Bíblia e vejo aquilo que Deus tem como promessa, no meu coração eu creio nisso. E eu começo a confessar, eu começo a declarar essa palavra. É como se eu estivesse trazendo essa palavra à tona. É como se no céu isso fosse ligado e há esse mover de Deus. Da mesma forma, quando eu oro, seja paralisando qualquer ação do inferno. O mover de Deus, por isso, o que você liga na terra é ligado nos céus. Deus, a minha casa é herança do Senhor, promessa de Deus. Eu preciso observar uma coisa: qual tem sido a nossa linguagem? Qual tem sido as nossas palavras? O que tem saído da nossa boca? Eu não digo confissão positiva, a pessoa ficar, eu vou vencer. Não, não é isso. Porque toda declaração nossa tem que ser segundo a palavra de Deus. Eu não posso declarar algo fora da palavra do Senhor. Mas eu digo uma coisa: será que eu tenho falado a linguagem celestial? Ou será que eu tenho falado a linguagem terrena? Imagine que eu chego em qualquer país que seja, por exemplo, sei lá, vou lá para a Rússia, e eu chego lá, mas eu não sei falar russo. Eu não sei falar russo. E aí eu começo a falar português. Se não houver alguém ali que entenda, que interprete, eles vão entender alguma coisa? Por isso que a linguagem dos céus é de acordo com a palavra de Deus. Quando você fala segundo a palavra, segundo aquilo que a Bíblia diz, a sua linguagem está sendo segundo a linguagem de Deus.
Ainda que você possa estar enfrentando batalhas e adversidades. Mas quando nós deixamos de falar essa linguagem celestial e começamos a falar a linguagem desse mundo, por exemplo, ou a linguagem maligna desse mundo, nós não somos alcançados pelo poder de Deus, às vezes até dentro da igreja. Por isso, quais têm sido as suas palavras? Será que estamos declarando segundo aquilo que a Bíblia diz? Ou diante das batalhas, adversidades, nós deixamos de falar segundo aquilo que o Senhor nos mostra na sua palavra? Como assim, pastor? Olha o que o Senhor disse a Josué. Depois eu volto aqui em Mateus capítulo 18. Vamos em Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, é o capítulo de número 1. Pega aí na sua Bíblia. Livro de Josué. Achou? No versículo de número 8, Josué capítulo 1, verso de número 8. Olha o que o Senhor está falando a Josué. Diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. O Senhor dá uma direção a Josué, falando o seguinte, Josué, fale de acordo com a palavra de Deus. Haja de acordo com a palavra de Deus. E pense de acordo com a palavra de Deus. Porque se Deus só entende a linguagem da fé, se eu sair da fé, não vai haver esse mover do Senhor. Só que porque muitos decaem da fé? Porque muitos mudam a sua maneira de falar. Isso depende daquilo que você está se enchendo. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está o quê? Cheio. Se eu me aproximo de Deus, se eu me aproximo da presença do Senhor, eu vou ter essa linguagem celestial. Eu não vou ter uma linguagem fora daquilo que o Senhor declara, não. Eu vou viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Ainda que possa parecer impossível aos meus olhos, eu vou declarar a palavra. O que ligar na terra, está ligado aonde? Nos céus. Será que você não tem deixado de falar a linguagem celestial? Por causa de problemas, de batalhas, você está falando a linguagem desse mundo? Já deixou de andar por aquilo que Deus ele diz? Por isso, eu preciso pensar, eu preciso agir, eu preciso falar segundo a palavra de Deus. Quando nós pegamos, volta lá no livro de Mateus, capítulo 18, ele vai falar muito mais ainda. No verso 19, ele diz assim, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está onde? Nos céus. O que é concordar? É entrar em acordo. É falar a mesma linguagem. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Se eu quero caminhar com o Senhor, eu vou ter que aprender a viver segundo a palavra de Deus. Ainda que eu possa enfrentar uma batalha, uma adversidade, não. A minha linguagem, ela tem que ser celestial. Porque quando eu orar, quando eu buscar o Senhor, Deus vai entender essa voz. Deus vai compreender essa palavra. E vai haver esse mover do Senhor. Se você pegar o livro de Isaías, pega aí na sua Bíblia. No livro de Isaías. O capítulo é o capítulo 55. Isaías, é o capítulo 55, verso de número 11. Diz, assim será a palavra que sair da minha, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz, o que agrada, e prosperará naquilo que eu a enviei.
Ou seja, mas que palavra é essa? É a palavra do homem? Não, é a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos da Bíblia, a Bíblia diz que os anjos se sujeitam à palavra do Senhor, eles obedecem à voz da palavra do Senhor. A Bíblia diz, bendito o Senhor, anjos seus, que obedecem à voz da sua palavra. Os demônios se sujeitam à voz da palavra de Deus. Irmãos, o que eu tenho declarado? Você que está enfrentando uma batalha no seu casamento? Você que enfrenta uma adversidade em relação da sua família? Não, Deus, os meus filhos são herança do Senhor, são como flecha. O Senhor vai limpar essas flechas. O Senhor vai purificar essas flechas, para que ela possa acertar o alvo. Do lado você tem Isaías, capítulo de número 51. No versículo de número 16, diz, eis que ponho as minhas palavras na tua e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus, para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Então Deus colocou as suas palavras na nossa boca, para que você venha semear, para que você venha plantar. Coloca para mim, irmã Selma, Marcos capítulo 4, versículo 14. E todo aquele que semear, ele vai semear algo. Marcos 4, 14. Diz, o que semeia, semeia o quê? A palavra. Então semeie a palavra de Deus sobre a sua casa. Semeie a palavra de Deus sobre a sua vida. Semeie a palavra de Deus em tudo, naquilo que você for fazer. A nossa linguagem, ela não pode ser a linguagem desse mundo. Nós falamos de acordo com Deus. Nós pertencemos ao reino dos céus. Por isso, temos que falar de acordo com o Senhor. Mas aquilo que nos cerca, aquilo que nos envolve, pode nos levar a mudar a nossa linguagem. A Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Coloca para mim aí. Vamos ver se é isso. Eu não guardei. 1 Coríntios 15, 33. Não anotei, na verdade. Mas Deus colocou no coração. Não vos enganeis. As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Ou seja, aquilo que nos cerca, que nos envolve, pode mudar a nossa linguagem, a nossa maneira de falar. Às vezes você está ali conversando com uma pessoa que ela não é tão firme na palavra de Deus. E às vezes ela contamina você. Ela te tira da direção de Deus. Coloca medo, incerteza no teu coração. Por isso, irmãos, nós temos que perceber qual está sendo a minha linguagem. Deus colocou a palavra dele na minha boca. Deus colocou as palavras dele na sua boca, para que você possa falar. Porque toda a palavra de Deus é uma semente. Se você planta, a Bíblia diz o que você liga aqui nessa terra, está ligado nos céus. Então, Deus, eu creio. Isso vai se tornar verdade sobre a minha vida. Isso é verdade. Coloca para mim, irmã Selma, Isaías 54, 17. É a palavra de Deus, irmãos. Será que as batalhas, as lutas têm mudado a sua maneira de falar? Olha o que diz. Toda ferramenta preparada contra ti, não, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Meu Deus, não vai prosperar não, por quê? Porque a tua palavra diz. Por isso é tempo de você perceber, de você começar a declarar. Não é você ficar lá, não, eu vou vencer, eu vou vencer. Não, Deus, a tua palavra diz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não vai faltar alegria, não vai faltar paz. Deus, enche essa casa com a tua presença. Deus, eu quero a tua vida. Deus, eu quero a tua virtude. Coloca para mim Salmo 23, versículo de número 6. Eu amo esse versículo. Salmo 23, verso de número 6. Olha que coisa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus, nada vai me tirar da tua presença. Deus, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a minha vida. Deus, eu quero mais do Senhor.
O que nós estamos declarando? Será que as batalhas e adversidades estão mudando a nossa maneira de falar? Já estamos falando como muitos desse mundo que não conhecem a Deus, que não tem esse contato com o Senhor. Não, irmãos, a tua linguagem tem que ser a linguagem dos céus. A tua linguagem tem que ser a linguagem de Deus. Deus colocou as palavras dele na sua boca. Abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. Você pode declarar: não, Deus, o meu corpo é a habitação do teu Espírito. A minha vida está na tua presença. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que abre portas. E o Senhor é o Deus que fecha a porta. Que no nome de Jesus, que portas sejam abertas. O que você está falando? Ou muitas vezes você já está declarando aí: ai meu Deus, eu acho que eu pisei em rastro de cobra. Aí tem que completar a música: couro de lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, está amarrado. No nome de Jesus, não, Deus, eu sou bênção de Deus. Por quê? É o que a Bíblia diz, irmãos. Eu tenho que crer naquilo que a palavra de Deus diz. Eu não tenho que crer naquilo que eu ouço, se não for segundo a palavra, naquilo que estão declarando, naquilo que estão dizendo. Olha o que diz Isaías, gosto muito desse versículo, Isaías 41, versículo de número 9. Pode se levantar. Diz: a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Verso 10. Eis que... Vamos lá. Pulou. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos. Essa tradução diz irritarem, tem tradução que diz que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, o quê? Perecerão, irmãos. O diabo não prevalece sobre a sua vida. Jesus disse que as portas do inferno, elas se levantam, mas ela não prevalece. Deus, é a tua palavra que diz. Por isso, Deus, essa ação do inferno que está se colocando sobre a minha vida, ela não vai prevalecer. Seja uma doença, seja uma tristeza, seja um medo, seja um mal que for. Qual está sendo a sua linguagem? Eu só consigo falar de acordo com Deus se eu tenho a palavra de Deus no coração. Olha o que diz Colossenses, pega aí na sua Bíblia agora. No livro de Colossenses, é o capítulo de número 3. Vamos lá. Colossenses, está lá no finalzinho da Bíblia. É o capítulo de número 3. O versículo é o versículo de número 1. Colossenses, capítulo de número 3. Diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Se encha do que é de Deus. Se encha daquilo que é de Jesus, daquilo que provém do Senhor. Se hoje, por exemplo, você sai daqui de São Paulo e você vai morar, por exemplo, sei lá, em Minas Gerais. Se você ficar lá 10 anos, quando você voltar, você vai ter um sotaque mineiro, não vai? Sim ou não? Você vai pegar aquele sotaque. Da mesma maneira, se eu me aproximar de Jesus, eu vou falar a linguagem de Cristo. Eu vou falar a linguagem de Deus. É simples, irmãos. No livro de Romanos, a Bíblia diz que para aquilo que você se inclina, para aquilo que... A palavra é essa, se inclinar. O que o nosso coração está se inclinando? Se eu estou me inclinando para aquilo que é do Senhor, você vai ver a fé no seu coração, você vai falar a linguagem celestial e você vai ver se mover de Deus sobre a sua vida. Versículo 2. A Bíblia diz: buscai, verso 2, pensai nas coisas que são e não nas que são da terra. Às vezes, quantas vezes você fica pensando, já viu aquele ditado, pensar na morte da bezerra? Não, pensa na palavra de Deus. Não, Deus, um dia Elias estava no deserto, o Senhor visitou ele.
Deus, um dia Pedro afundou, o Senhor levantou ele. Se encha do que é de Deus. Não permita que o inferno possa ocupar os teus pensamentos. Às vezes isso acontece, você vai dormir ali, e às vezes você está com dificuldade de dormir, e aí você começa a pensar em muita coisa. Quantas vezes eu estou assim? Primeira coisa, foninho no ouvido, louvor, acabou. Daqui a pouco você está lá já, não vou dizer roncando, porque eu não sei se é um ronco, nunca gravei, então não sei. Irmãos, qual tem sido a sua linguagem? É tempo de mudar isso hoje. De você buscar o que é de Deus e começar a falar de acordo com o Senhor. Por isso, aquele que semeia vai semear a palavra do Senhor. Se isso tem acontecido na tua vida, é porque você se afastou do Senhor. É simples, volta. Se encha de Deus, busque o que é do Senhor. Pense naquilo que é de Deus. Você vai começar a falar a linguagem de Deus. É aquela pessoa que diz que nada dá certo na vida dela, ela vai começar a falar, não, Deus, vai dar certo, porque o Senhor vai operar. O Senhor vai abrir essa porta, o Senhor vai fazer o impossível. A tua palavra diz isso, os impossíveis para os homens é possível, para Deus opera. Você vai ver Deus agir. Você pertence ao reino de Deus. Por isso, a tua linguagem, ela tem que ser de acordo. O Senhor, Ele entende essa linguagem, a linguagem da fé. Se você falar a linguagem da fé, você vai ver portas se abrirem, você vai ver o mover de Deus acontecer. Algo que você nunca desfrutou sobre a sua vida, você vai desfrutar no nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Volta onde nós começamos. Livro de Marcos, é o capítulo de número 11. Versículo é o versículo de número 22. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Que o Espírito de Deus possa cercar o coração de cada um dos irmãos no nome de Jesus. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus. Quando o Senhor foi criar os céus e a terra, o Senhor disse, o Senhor falou. A palavra confissão, ela quer dizer, você falar como Deus falaria. Imagine que um cego chegasse para Jesus e falasse assim, Senhor, o Senhor pode me curar? Aí Jesus perguntasse, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Aí Jesus fala assim, rapaz, se eu te pedisse R$1, acho que eu conseguia, mas ver não. Você imagina Jesus tendo esse comportamento? De forma alguma. Por isso, da mesma maneira, irmãos, nós temos que agir de acordo com a palavra do Senhor, não fora dela. Ainda que você esteja em batalha, por isso tenha fé em Deus, creia naquilo que a Bíblia diz. Aí diz, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, que falar, que confessar, que declarar a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser vos será feito. O que você liga na terra é ligado nos céus. Coloca isso. Por isso começa a abençoar a tua casa. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece. Deus, a bênção de Deus sobre essa casa. Essa família é bênção do Senhor. É uma terra abençoada. Quantas vezes você vê pessoas declarando, por exemplo, em relação do Brasil, esse país não presta. Não, eu como cristão, eu preciso declarar o contrário. Ainda que eu possa estar vendo, ainda que isso, entre aspas, seja verdade, eu vou declarar de acordo com a palavra de Deus. Feliz é a nação com os judeus é o Senhor. Deus, o Senhor vai mudar essa terra. Deus, o Senhor vai mudar essa nação. Vem com a tua bênção sobre esse lugar. Vem removendo. Nós temos que falar a linguagem celestial.